Olá, queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, professores e professoras, alunos. Deus abençoe a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um Foco na Lição. Eu sou o pastor Paulo Ricardo e este vídeo é sobre nossa revista Betel Dominical do primeiro trimestre de 2024. Estamos aqui encerrando um trimestre maravilhoso. Tivemos a oportunidade de aprendermos mais sobre este tema tão importantíssimo. Família, um projeto de Deus, moldando lares estruturados, saudáveis, estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. Eu quero aqui muito agradecer ao pastor Valdir Alves de Oliveira, nosso comentarista, que com maestria fez desse assunto ser o tema do primeiro trimestre. Nossa gratidão por compartilhar conhecimentos práticos que forjam, obviamente, toda uma geração. Nosso respeito e sincero agradecimento em nome de nossos diretores, colaboradores, professores, alunos, simpatizantes da EBD, todos, sem dúvida, formam uma família, a família Betel. Também aqui eu quero louvar, de forma especial, sem me esquecer, pela vida de cada pastor, superintendente, professor, aluno, que torna a palavra de Deus cada vez mais apaixonante. Obrigado, muito obrigado. Nosso compromisso com você enquanto editora Betel é sempre lhe dar o subsídio, materiais necessários. Chegamos então à nossa aula poderosíssima. Agradeço por Deus nos ajudar. O pastor Valdir Alves, ele é pastor auxiliar ali na Catedral das Assembleias de Deus da Baleia, secretário executivo ali do CONEMAD, da CONEMAD, Convenção do Estado do Distrito Federal em torno, também é graduado em Administração Financeira e pós-graduado também, bacharel em Teologia e membro da Academia Evangélica de Letras do Distrito Federal, conferencista sobre casais e família. Nós falaremos hoje sobre a última lição desta revista do trimestre, que é Família, um projeto de Deus. Nós estudamos um assunto tão importante nesses dias, para todos nós, e eu creio que hoje, sem dúvidas, vai ser muito marcante. Famílias serão impactadas e, através dessa lição, relacionamentos e o enfrentamento dos conflitos, dificuldades e o cultivo destes ambientes saudáveis, nós provaremos a partir deste novo trimestre que vai se iniciar. Que Deus abençoe a sua família. Lembrando a vocês que o objetivo deste foco na lição ou destes vídeos é apresentar de forma resumida o conteúdo de cada uma das 13 lições da revista Betel Dominical. E o resumo de hoje falaremos desta última lição, a lição 13. Ufa, chegamos aqui, mas dava vontade de continuar com mais lições, porque tem sido edificante. Os personagens que nós vamos falar hoje são personagens bíblicos que salvaram suas famílias. O texto áureo é: depois disse a Noé, entra tu e a sua casa, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Gênesis, capítulo 7, versículo 1. Verdade aplicada. Cada discípulo de Cristo tem a responsabilidade de procurar conduzir as suas famílias à salvação em Cristo, no poder do Espírito Santo. Os objetivos dessa lição é mostrar a decisão que Josué tomou pela sua família, ressaltar a obediência de Noé a Deus, enfatizar as atitudes de Raabe, a boa atitude em crer em Deus. O texto que usaremos de referência é Josué, capítulo 24, versículo de número 15, e Hebreus, capítulo 11, versículo de número 7 e o 31. Se você puder, em sua casa, você pode ler e desfrutar deste momento precioso através da palavra de Deus para endossar sempre a sua aula e o seu estudo. Josué
indaga o povo a tomar uma decisão pela sua família. Ele diz: olha, eu quero que eu e minha casa sirvamos ao Senhor. Noé, ele não salvou o mundo, mas ele construiu a arca e salvou a sua família. Raabe não salvou toda a população de Jericó, mas salvou a sua família ao crer em Deus. Ponto 1, nós falaremos sobre Josué. Tomou a decisão pela sua família. Josué sabia que não podia tomar a decisão unilateral por todo Israel, mas ele toma uma decisão pela sua família e aconselha que eles façam o mesmo. Esperando, é claro, uma resposta como essa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa tomada de decisão pessoal, eu, na primeira pessoa singular, assumo o primeiro lugar desse compromisso, eu servirei de exemplo. É isso que Josué nos ensina. Exemplo de vida não é a garantia de que será seguido, mas é a consciência do dever cumprido. Nenhum sucesso alcançado suplanta, nem um relacionamento bem-sucedido suplanta a relação familiar e o relacionamento pleno com Deus. Por isso, a tomada de decisão também precisa ser uma consequência coletiva da minha família. A primeira pessoa no plural, serviremos. Uma das coisas mais lindas e importantes que temos na vida é a nossa família. O ministério começa dentro de casa, através da nossa família, de cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa, cuidar com a obrigação de fazê-los crescer. Mas também essa tomada de decisão, ela se torna certa e acertada quando temos uma direção. É a decisão de servirmos ao Senhor no futuro, no presente. Quando um líder espiritual toma uma decisão acertada, o povo se alegra. Deus observa, ele vence batalha. O Deus que estabeleceu a aliança com o seu povo é o Deus que nos ajudou a chegar até aqui. A declaração exerceu um grande efeito entre o povo, influenciou, deu consistência, impactou as pessoas ao redor. No ponto 2, nós veremos que Noé salva a sua família ao construir a arca. Deus manda Noé construir a arca, dá as especificações. Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé era um homem justo, íntegro, as suas gerações, andava com Deus. Noé fez conforme tudo que Deus ordenou. E a Bíblia vai nos dizer que esse é um simbolismo muito grande, a questão da arca. Porque a arca simbolizava a renovação, a restauração, a proteção divina, o abrigo seguro, o refúgio, a salvação, a presença de Deus junto ao povo escolhido. Essa é nossa maior característica enquanto nós queremos que nossa vida, nossa família esteja próxima de Deus. Portanto, os desafios é que a gente coloque a nossa casa, a nossa família na arca. As dificuldades enfrentadas por todos nós, quando os filhos crescem, casam, tomam seus caminhos, são grandes. Agora, joelhos dobrados, jejum, é um exemplo de vida. Exemplo que nem sempre será seguido, mas é o nosso dever como pais. As famílias, elas enfrentam o dilúvio em pleno século XXI. Existem vários dilúvios arrastando famílias, levando à destruição, dia após dia. Ficamos sabendo, às vezes, de famílias que foram sucumbidas pelas águas do dilúvio. Dilúvio de problemas conjugais, dilúvios de problemas de ordem familiar. E essas águas, elas trazem mazelas impostas
nos afastando de Deus. E pela falta de temor à infidelidade conjugal, a divórcio, a maneira equivocada e violenta de se tratar as coisas dentro do lar, na forma doméstica, e Deus quer evitar isso. No ponto 3, nós veremos Raabe, que preserva e persevera-se em Deus, guardando a sua família. A história de Raabe é uma história empolgante, interessante, pois ela opera aonde não se espera que Deus operasse. Josué envia 2 homens lá secretamente para ver a terra e cumprirem a tarefa de espiar a terra que Deus havia jurado, prometido a eles. E o propósito era conquistá-la. Eles foram para a casa de uma mulher que era meretriz, Raabe. Ela ocultou aqueles homens, ajudou os espias a observarem toda Jericó, mas numa troca onde seria poupada a sua vida, também teria a promessa estendida sobre o favor dos seus familiares. E Deus exerceu, através do juramento dos espias, esse sinal. Raabe pediu um sinal aos espias. Nós precisamos deixar claro aqui as condições sugeridas por ela. A vida por vida. A vida deles respondiam pela vida dela e a de seus familiares. Raabe reconhece que Deus estava com o seu povo, ou com o povo dos espias. Ela estendeu as explicações dos espias e fez a opção pelo lado e o lado certo. Ela fez com que fosse preservada a sua casa, fosse preservada a vida dos homens de Deus. Quem reconhece a Deus pode contar com a sua ajuda, com a sua proteção. A história de Raabe nos ensina que a família precisa estar junta, com união, com propósito e no vínculo da paz. As nossas escolhas determinarão sempre o nosso futuro. Por isso, Raabe nos chama a atenção de vivermos de forma segura, na qual contempla toda a nossa família, fazendo decisões seguras. Muita gente às vezes brinca com as escolhas, coloca as vidas em xeque, coloca suas casas em ruínas e haverá consequência. Toda decisão certa, confirmada pelas atitudes, elas serão bem-vindas e produtivas. Não adianta dizer que é fiel a Deus se as ações que você comete confirmam que você não é. Raabe foi justificada pela sua fé e pelas obras. Então, concluímos nessa lição e aprendemos com Josué, Noé e Raabe que nunca devemos negligenciar a decisão tão importante. Que Deus nos dê graça para conservar a nossa decisão. Ao lado dele, levantarmos a nossa família e aos pés dele colocarmos todos os dias para que esteja diante da vontade do Senhor. Assim chegamos em mais um encerramento do nosso trimestre. Chegamos a um final de mais um vídeo. Que Deus abençoe. Obrigado por participar durante todo esse trimestre, curtir, comentar, compartilhar os nossos vídeos. Lembrando a vocês que o PDF com plano de sugestão desta aula está disponível aqui embaixo na descrição deste vídeo. Baixe e faça bom uso. Deus te abençoe. Boa aula. Até o próximo Foco na Lição, será um novo trimestre. Esperamos você e sua família.